quarta-feira passada, eu estive falando aqui sobre bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E nós entendemos que quando Jesus Cristo ele tratou desta bem-aventurança, ele mostrou que uma das características de um salvo, de um regenerado, daquela pessoa que nasceu da água e do Espírito, é que ela tem uma imensa sede e fome por Deus. E eu tratei aqui aproximadamente 1 hora com vocês sobre essa beatitude, sobre essa bem-aventurança. Eu quero tratar nesta noite com vocês sobre a beatitude que fala sobre os pacificadores. E como os irmãos já sabem, já estão muito familiarizados que o Sermão do Monte, ele reflete a vida de um salvo. Como você descobre que você é salvo? Como nós descobrimos que somos regenerados, que a nossa mente foi mudada, o nosso coração foi transformado? Como nós descobrimos que de fato nascemos da água e do Espírito? É quando o Sermão do Monte faz parte da nossa vida cotidiana. Como que uma pessoa descobre que ela tem câncer? Através dos sintomas que o câncer vai revelar dentro do corpo da pessoa. Como que a pessoa descobre que ela está com gripe ou que ela está com febre? Vai ocorrer dentro dela alguns sintomas que vai caracterizar que aquela pessoa está com aquela doença ou está com aquela enfermidade. Assim é o salvo. Como é que você descobre que somos salvos? Como é que você descobre que somos regenerados? Quando a nossa mente, as nossas vontades, todo o nosso ser está enquadrado dentro do Sermão do Monte. Se você diz para mim, Gabriel, eu estou com febre. Aí eu pergunto, o que você está sentindo? Você diz, não estou sentindo absolutamente nada. Você está mentindo. Se você chega e diz para mim assim, Gabriel, a minha imunidade está muito baixa. Aí eu digo para você, você tem sentido fraqueza ultimamente? Você diz não. Eu vou dizer, você está mentindo. Porque uma vez que você está com febre, vai mostrar alguns sintomas. Vai constar que a sua cabeça vai estar quente. Você vai ficar fraco, você vai ficar debilitado. Se você chegar a falar para mim, Gabriel, minha imunidade está baixa, isso vai evidenciar o quê? Que você vai estar fraco, a sua disposição vai estar o quê? Reduzida. É a mesma coisa que você chegar e dizer, Gabriel, eu sou salvo, eu sou cristão, eu sou regenerado, e eu pergunto, a sua vida, o seu caráter, o seu comportamento está enquadrado dentro do Sermão do Monte? A sua mente, as suas vontades, o que impulsiona o seu interior, o que administra, formula os seus pensamentos, está de acordo com a palavra? Você fala conforme a palavra diz para você falar? Você se veste conforme a palavra de Deus diz para você se vestir? A sua maneira de tratar os seus familiares é segundo a palavra? A maneira de você tratar o seu próximo é conforme a palavra? O testemunho que você dá na faculdade, na escola, no trabalho, na sociedade, está de conformidade com a palavra? Se não estiver, você não é salvo. Então eu utilizei esse exemplo para a gente compreender que quem é cristão verdadeiro não é quem faz parte de uma igreja, não é quem dá dízimo, oferta, participa da ceia ou desceu as águas, que vai evidenciar que tal pessoa é salva. Tal pessoa é salva quando ela está enquadrada, adaptada, quando a vida dela está conforme a palavra, conforme o sermão da montanha, conforme as beatitudes. E essa bem-aventurança que nós iremos tratar, que eu irei ensinar para vocês nessa noite, é um dos pontos, é uma das características de um salvo. Então, se porventura você não está enquadrado dentro do que eu vou ensinar, existe 2 perigos que você tem que avaliar na sua vida. Primeiro perigo, você não é cristão. Segundo período, você está abafando, você está esfriando a atuação do Espírito na sua vida. Porque uma vez que nós estamos crescendo na graça e no conhecimento, uma vez que nós estamos vivendo em conformidade com a palavra, uma vez que nós estamos crescendo espiritualmente, a nossa vida, o nosso comportamento vai refletir em nossas atitudes esse sermão do monte. Você vai ser um pacificador.
Em Tito capítulo 2, versículo 14, não precisa abrir, diz assim, ó, o qual Jesus a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. E que obras são essas? Observa que Cristo ele morreu pelos nossos pecados. Mas o que a morte e a ressurreição de Cristo ela vai resultar é purificar. Ou seja, todo cristão salvo ele está num processo de purificação. Todo cristão salvo ele está num processo onde o velho homem dele está sendo despojado e ele está sendo revestido de um novo homem, de uma nova criatura, com novos pensamentos, com novas vontades, com novas disposições, com novos comportamentos. E o que significa esses novos? Esses novos estarão todos de acordo com a palavra. Então a obra de Cristo no Calvário não se resumiu em nos tirar do pecado e nos conceder vida eterna, mas envolveu também a transformação do nosso caráter. Então qual é a função do Espírito Santo? É transformar o nosso caráter, é transformar a nossa mente, é transformar o nosso linguajar, é transformar todo o nosso modo de viver. Então Jesus disse nessa bem-aventurança, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E o que Jesus estava querendo dizer com o termo pacificador? O que é o pacificador? Trata-se de uma característica do verdadeiro súdito do reino de Deus. Então o pacificador, trazendo de princípio essa introdução, é aquela pessoa que ela promove ativamente entre as pessoas a paz. É aquela pessoa que ela está afastada da guerra, afastada do ódio, afastada da intriga. O pacificador é aquela pessoa que tem dentro da sua alma uma tranquilidade. É aquela pessoa que anda aliviada da culpa do pecado. O pacificador é aquele que tem consciência de que outrora ele era o que? Inimigo de Deus. E por meio de Cristo ele passou a se tornar o que? Amigo de Deus. Então o pacificador é aquela pessoa que vai andar de forma mansa, tranquila. É aquela pessoa que vai desfrutar de uma paz interna. É aquela pessoa que vai fugir da confusão. É aquela pessoa que mais que ela tenha razão numa situação, ela não vai querer mostrar que ela tem razão. Porque ela sabe que se ela procurar demonstrar que ela tem razão naquela questão, ela poderá causar o quê? Intriga, confusão, briga, contenda. Então, onde há um ambiente com falta de paz, o pacificador, ele traz a paz. O pacificador é aquele que usa da palavra para amansar uma confusão. Você já observou que hoje existe muitas contendas e cristão sempre está envolvido na contenda? Ele sempre está envolvido na intriga, ele sempre está envolvido nos boatos. Meu irmão, uma das características de um salvo é que ele é pacificador. Uma das qualidades, uma das virtudes de uma pessoa que dentro dela habita o Espírito Santo é que ela renuncia à briga, ela renuncia à emulação, ela renuncia à disputa. O cristão verdadeiro, onde ele chega, ele promove a reconciliação, ele promove onde há amizade, ele promove o que? A união. Então, trazendo de princípio essa introdução para a gente ter uma base, uma amplitude, uma compreensão geral sobre o que é o pacificador. O pacificador é aquele que quando ele abre os lábios dele, ele não abre os lábios dele para promover discórdia. Ele não abre os lábios dele para promover briga, para promover inveja. O que não existe de pessoas que vêm até você para falar mal do irmão, ou para promover guerra, atrito, ou para chegar no irmão, o Beltrano disse isso de você, ou seja, o pacificador não faz isso. O pacificador, ele ouve uma fofoca, sabe o que ele faz? Ele vai diante de Deus e fala: Deus, perdoa aquela pessoa que falou mal da outra.
Essa é uma das características do pacificador. Agora, quem não é pacificador, o Beltrano vai lá e fala: você viu o Beltrano, Ciclano, ele fez isso e aquilo. Aí você fala para um, fala para outro, fala para outro. E aquilo promove o quê? Contenda. Promove o quê? Divisão. Promove o quê? Briga. Confusão. Então vamos observar e vamos aprender agora o que significa a palavra pacificadores ou pacificador no grego. A palavra pacificadores no grego significa eurinopóios. E eurinopóios significa aquele que faz a paz. Não é somente aquele que sente paz, mas aquele que envia a paz. É aquele que promove a paz. É aquele que destila a paz. É aquele que exala a paz. Já observou que tem pessoas que quando chega na casa começa a briga? Não é um pacificador. O pacificador é aquele que onde ele chega, ele promove a paz. É aquele que promove a reconciliação, que promove a unidade, que promove o amor, que promove a união. Esse é o pacificador. Agora, quem não é pacificador, aonde ele chega, começa a briga. Aonde ele chega, começa a confusão. Quem não é pacificador, se ira com muita facilidade. Quer sempre se justificar como certo. Quer sempre mostrar que está certo. O pacificador é o contrário disso. O pacificador, ele está num estado tão glorioso de paz com Deus, que ele pode estar numa situação e ele está certo, mas ele evita mostrar que ele está certo, porque a consciência dele está em paz para com Deus. Ele não precisa mostrar para o próximo que ele está certo, para ele ter uma paz na consciência dele. Porque só o fato de ele estar em paz com Deus, independente do que as pessoas falam dele ou deixam ele falar, ele vai estar tranquilo, ele vai estar suave, ele vai estar com a alma dele se deliciando da presença de Deus. A palavra paz nas escrituras tem duas maneiras, tanto a passiva quanto ativamente. De forma passiva, ela descreve uma condição, Alex, interna do indivíduo. Então, quem está em paz com Deus, independente das aflições que ele vai estar passando, independente das tribulações, das calúnias, das adversidades, ele vai estar em paz. Por que ele vai estar em paz? Porque Jesus Cristo disse assim em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E esta paz trata-se de um estado interno de tranquilidade. Ou seja, meu irmão, quando nós estamos em paz com Deus, o que significa estar em paz com Deus, Juninho? Tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus. Ou seja, a morte de Cristo na cruz do Calvário nos reconciliou com Deus. Então o Espírito de Deus, ele está sobre nós. Então, uma vez que nós estamos em Cristo Jesus, nós estamos em paz. E a paz que Deus nos dá não depende do que acontece fora. Quando nós estamos em paz com Deus, não depende de você estar com o bolso cheio de dinheiro para você estar em paz. A paz que Deus nos dá não é a paz do fato de você estar trabalhando ou ter conquistado um carro, um bom trabalho, uma boa faculdade. Não! Quem está em paz com Deus, ele está passando por várias tribulações, várias angústias, várias perseguições. Ele está passando por várias calúnias, várias difamação, mas ele é pacificador. Ou seja, ele está em paz consigo. E não é uma paz pessoal, é a paz que Deus vai gerar dentro dessa pessoa. Então essa é a característica de um salvo. É que ele está com a conta bancária zerada. Ele está com a despensa vazia. Ele está sem R$1 no bolso. Ele está sendo caluniado, difamado. Pessoas estão elaborando planos para tirar a vida da pessoa. Sabe o que essa pessoa está? Ela está em paz. Então agora eu quero entrar no primeiro ponto dessa mensagem. Preste atenção, meus irmãos. Os seres humanos, eles vivem à procura de paz. Os seres humanos vivem à procura de consolo.
de refrigério, de uma vida tranquila internamente. Os centros de psicologias estão lotados de pessoa perturbada, pessoa cheia de estresse, ansiosa. Segundo pesquisadores, a doença do século é o estresse e a ansiedade e a depressão. Ou seja, as pessoas elas vivem necessitando de paz, necessitando de deitar a cabeça no travesseiro e ter uma boa noite de sono. Nós vivemos um período de pessoas perturbadas, pessoas cheias de problemas psicológicos, pessoas desequilibradas, pessoas com síndrome do pânico, síndrome do medo, pessoas cheias de doenças psicológicas, emocionais, pessoas que não têm paz. Está dentro do ônibus, está cheio de raiva, de ódio, de amargura, cheio de sentimentos malignos. Está no trabalho, está com ódio, está com raiva. Ou seja, os seres humanos, eles vivem à procura de paz. Eles tentam promover uma paz mundial. E os seres humanos entendem que a paz, ela vem de fora para dentro. Mas a paz verdadeira, ela vem de dentro para fora. As pessoas já tentaram mudar a economia, já tentaram mudar a educação, já tentaram mudar a cultura, já tentaram de várias formas criar alguma forma, algum propósito para trazer paz no mundo. Mas à medida que o tempo passa é guerra, nações contra nações, reino contra reino, é uma quantidade avassaladora de pessoas se suicidando, tirando a própria vida. Observem as famílias em briga, o marido tirando a vida da esposa, a esposa tirando a vida do marido, o filho matando o pai matando o filho. Observe a situação só nesse bairro, as brigas, as confusões que tem, ou seja, as pessoas vivem perturbadas, as pessoas vivem cheias de maldade, cheias de perversidade dentro de si. E muitas pessoas estão à procura da paz, achando que a paz está no dinheiro, e a pessoa vai até o dinheiro e vê que a paz não está no dinheiro. Outros que vão até a droga e não encontram a paz na droga. Outros que entendem que se mudar de bairro vão ter paz, mudam de bairro e não tem paz. Outros entendem que vai ter paz em tomar remédios, não acha paz nos remédios. Outros acham que indo no centro de psicólogo, o psicólogo vai dar diretriz para a pessoa ter paz, e a pessoa passa ainda não ter paz. E as pessoas vivem perturbada, confusa. Sabe por quê? Porque a causa da ausência da paz verdadeira dentro do homem é o pecado. É o pecado que traz dentro do homem conflito, complexo, perplexidades. É o pecado que gera dentro do homem o desequilíbrio, a amargura, o rancor, a ira. É o pecado que tira a paz do homem. Por quê? Porque lá no jardim do Éden, quando Adão pecou, o homem se tornou que inimigo de Deus. E como uma pessoa que é inimiga de Deus vai poder desfrutar da verdadeira paz que só Deus pode dar? Já percebeu que quando você não servia a Cristo, como que era a sua vida? Você vivia oprimido, você vivia cheio de maldade de você, cheio de perversidade. E mesmo seguindo a Cristo, você sente dentro de você os sintomas do pecado. Muitas das vezes você está angustiado, muitas das vezes você não quer ver ninguém, muitas das vezes você quer estar isolado, muitas das vezes você está perturbado, muitas das vezes a sua natureza está te impulsionando a você se deliciar em algum pecado, e isso acaba te tirando a paz. Então observe, meus irmãos, que os seres humanos vivem à procura de uma paz verdadeira, e por eles não encontrarem a paz verdadeira, eles criam várias outras fórmulas de terem a paz e não encontram, como aquele hino da harpa diz, da fonte verdadeira que é Cristo, que os homens criam várias fontes, ou seja, os homens criam várias fontes, curtição, baladas, dinheiro, passeios, droga, criminalidade. Ou seja, os homens tentam criar alguma coisa para ter uma paz interna dentro deles e não conseguem encontrar. Por quê? Porque esta paz, ela só pode vir de Javé, ela só pode vir de Jeová Shalom.
Essa paz só procede de Deus. Deus é a origem da paz verdadeira. Deus é a origem da paz. É somente Deus que pode produzir dentro de nós a paz. Só Deus que pode nos fazer pessoas pacificadores. Agora, vamos olhar nas Escrituras que a Bíblia comprova que a origem da paz é Deus. É Deus que é a origem da paz. Abram todos em Romanos 15, 33. Romanos capítulo 15, versículo 33. Diz assim a palavra: e o Deus de paz seja com todos vós. Então o texto diz: e o Deus de paz. Ou seja, faz parte da natureza de Deus, faz parte do ser de Deus, esse atributo chamado paz. Ou seja, Deus é um Deus pacífico, Deus é um Deus de paz, Deus é um Deus que promove unidade, Ele é um Deus que promove união. Deus não é um Deus de confusão, Ele é um Deus de paz, Ele é um Deus de comunhão, Ele é um Deus de entrelaçamento, Ele é um Deus que produz dentro do homem tranquilidade. É só você fazer uma avaliação. Quando você vivia nas trevas, quando você vivia no curso deste mundo, você não tinha a paz que você sente hoje dentro de você. Como Cristo disse: a minha paz eu vos dou. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus sabe que o homem sem Cristo está oprimido pelo jugo do diabo e pelo jugo do pecado. E ele disse: olha, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que produz, desenvolve dentro de nós essa paz. E quem não quer viver em paz? Faça uma análise. Aquele dia que você estava perturbado, é ruim. É ruim, meu irmão, você sentir dentro de você aquilo que você não quer sentir, aquela angústia, aquela ira, aquela perversidade, aquela malignidade. O pecado é como se fosse um vulcão entrando em erupção dentro de você, querendo te impulsionar a tirar a vida de alguém, ou agredir alguém, ou se prostituir, fornicar, ou fazer algum mal. Isso tira dentro de você a paz. Mas aí Cristo, Ele é a fonte, onde nele nós encontramos o que é a paz. Quando o pecado ele entra em erupção, o que é estar em erupção? Vocês já viram um vulcão entra em erupção, jogando as larvas, aquelas larvas vão saindo, vão deteriorizando, vai acabando com tudo. Assim é o pecado. E se vocês observarem, quando o vulcão entra em erupção, o homem não tem capacidade nenhuma de restringir aquele vulcão. Assim é o pecado dentro de nós, ele entra em erupção. Mas aí Cristo vem e acalma ele, porque só Cristo pode trazer em nós a paz, meus irmãos. Então a origem da paz procede de Deus. Olhem também em 1 Coríntios 14, 33, outro texto que nos afirma que o Deus Criador dos céus e da terra, Ele é paz. A origem da paz procede dele, porque Ele é a própria paz. Observe, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Ou seja, Ele não é um Deus de confusão, Ele não é um Deus de conflito, Ele não é um Deus de perturbação, Ele é um Deus de paz. Se não fosse maravilhoso, prazeroso servir a Deus, eu não estaria servindo Ele. Mas quando Deus criou o homem, dentro dos seres humanos, dentro de nós, Deus criou algo que o homem, ele só pode estar pleno, completo, satisfeito em Cristo. Fora de Cristo, não existe dentro do homem nenhuma capacidade para levar o homem a sentir o mesmo prazer que só Cristo pode dar. Só Cristo pode dar para nós o prazer que absolutamente nada nesta terra dá. Por isso que a Bíblia está dizendo que Ele é um Deus de paz, não é um Deus de confusão. Ou seja, é Deus mostrando para nós nesta noite que a paz real, a paz genuína, a completude, a satisfação real, plena, o sabor prazeroso que a nossa alma deseja, só iremos encontrar em Deus. Meu irmão, se o pecado fosse melhor do que a Deus, eu estaria no pecado, não estaria em Deus. A pessoa que diz, o pecado é melhor do que Deus, ela não entendeu ainda o que é Deus. Jamais, meus irmãos,
o pecado vai ser mais prazeroso do que a presença de Deus. Pessoas só dizem isso porque nunca experimentaram da presença de Deus. Porque uma vez que a gente experimenta que Jesus, ele revela dentro de nós a natureza dele, que o Espírito Santo, ele produz dentro da nossa vontade ele mesmo, o pecado é algo horrível, o pecado é algo horroroso, o pecado é imundo, meus irmãos. Se porventura você está aqui, você gosta do pecado, desconsidera-se um cristão. Se você que está aqui, quando está pecando, está gostando, está desfrutando daquele pecado e termina de pecar, quer mais, você nunca foi cristão, você nunca nasceu de novo, meu irmão. Quem nasce de novo, a pessoa que passa a ser o templo do Espírito Santo, ela peca, ela pode até sentir um prazerzinho naquele pecado, mas depois vem o pesar, vem a angústia, vem a tristeza. Então, meus irmãos, nessa beatitude que Cristo fala sobre os pacificadores, ele queria mostrar para aqueles homens, ele queria mostrar para aquelas multidões, que a pessoa, ela só vai ser plena, completa, se ela ser pacificadora. Sabemos que o Sermão do Monte é Jesus abrindo um novo caminho para a humanidade de paz, de felicidade. Jesus sabe que os homens procuram felicidade, paz, e é na palavra, é em Deus que nós iremos encontrar a verdadeira paz, a verdadeira felicidade. E nessa beatitude é Jesus dizendo: olha, mais do que felizes vocês serão, se vocês serem o quê? Pacificadores. E para Jesus ter dito sobre os pacificadores, é porque Jesus é pacificador, ele é paz. Agora vamos para outro texto para provar que Deus, ele é paz. 2 Tessalonicenses 3,16, olhem lá. Você que não conhece a Bíblia ainda, só me acompanha, senão você vai ficar meio perdido. Só me ouve, só. 2 Tessalonicenses 3,16 diz assim, ó: ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. Ou seja, o mesmo Senhor da paz. Então você está precisando de paz? Em Cristo a paz, meu irmão. É só nele que nós encontramos paz. Eu quero ir para o segundo ponto agora. O primeiro é sobre a origem da paz, e a origem da paz procede de Deus. O segundo ponto dessa mensagem, o fundamento de nossa paz. Qual é o fundamento? Eu e você só podemos ter essa paz por meio de uma pessoa, Cristo. Se eu só creio em Deus e não creio em Cristo, eu não vou poder desfrutar dessa paz. Porque Jesus é a ponte, como a gente leu aqui no princípio. Jesus foi aquele que abriu um novo caminho para nos levar a Deus. Então o segundo ponto dessa mensagem é sobre o fundamento de nossa paz. E qual é o fundamento da nossa paz? A graça de Deus por meio de Cristo Jesus. Uma nuance da paz referida nessa bem-aventurança. Então quero falar sobre uma nuance da paz. Uma nuance, ou seja, uma sombra, um reflexo da paz referida nessa bem-aventurança, procede de Cristo. Ou seja, Cristo é o modelo da nossa paz. Não existe nenhum outro pacificador semelhante a Cristo. Ou seja, foi Cristo que promoveu a paz em nós. E como? Abram todos lá em Colossenses 1,18. Abram lá, Colossenses 1,18. Ou seja, Cristo, ele é nosso modelo de paz. Dele partiu a paz. Então essa bem-aventurança que Cristo ele trata, ele está apontando para ele mesmo. Observe, ó, ele quem? Jesus é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, ó, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. Ou seja, Jesus, através da sua bendita obra na cruz, fez paz entre Deus e os homens. Amém. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, e não imputando sobre nós pecado. Observe que eu disse de princípio na introdução, que um pacificador, ele vai promover o quê? A paz.
Um pacificador, ele vai pegar duas pessoas que estão em briga, ele vai procurar o quê? Unir as pessoas. Essa é uma das características do pacificador. Ele sabe um exemplo, que a Keila está brigada com a Liliane. Então o que o pacificador vai fazer? Vai conversar com a Keila e vai conversar com a Liliane para que elas voltem à amizade. Ou seja, essa é a função de um pacificador. O pacificador não vai chegar naquele, vai ficar, Keila, você tem que ir contra mesmo ela, você tem que brigar contra ela, você não pode deixar isso barato não. Isso não é pacificador. O pacificador fala o contrário. Ele vai procurar unir. Então Cristo, que é o nosso modelo de pacificador, ele morrendo na cruz, ele fez o quê? Nos uniu com o Pai. Ele nos reconciliou com o Pai. Porque eu e você éramos o quê? Inimigos de Deus. A Bíblia diz o quê? Que nós estávamos o quê? Mortos em ofensas e pecados. A Bíblia diz que nós estávamos o quê? Destituídos, longe da presença de Deus. Então Cristo veio do mundo, ele fez o quê? Ele nos ligou, ele nos reconciliou com o Pai. Jesus foi esse mediador que nos ligou com o Pai, que realçou a aliança entre nós e o Pai, que tinha sido quebrada no jardim do Éden e na lei mosaica. Glória a Deus. Então, o segundo ponto desta mensagem é este, meu irmão, é que o fundamento da nossa paz é Cristo. Como eu disse, o pecado nos tornou homens inimigos de Deus, mas a obra de Cristo na cruz nos tornou justificados, perdoados e reconciliados. A obra de Cristo na cruz nos ligou com Deus. Então Cristo, ele é o maior modelo de paz. Ele é o maior modelo de pacificador. Onde na Bíblia você vai encontrar Cristo trazendo confusão? Cristo, ele não trazia confusão. Cristo, ao contrário, o propósito dele ter vindo na terra foi unir os homens, foi fazer que os seres humanos vivam em comunhão. Cristo era pacificador. Cristo não era um homem que abriu os lábios dele para trazer rixa, para trazer contenda, para trazer briga, para trazer discórdia. Ele trazia isso porque ele pregava a verdade. Mas o pacificador, ele prega a verdade. O propósito de pregar a verdade é trazer o que? A reconciliação. E se no meio da pessoa não tiver um pacificador, a pessoa vai interpretar a fala do pacificador como um meio de trazer briga, contenda. Observe que no ministério de Cristo, o propósito dele era esse: trazer reconciliação. João capítulo 17, Cristo disse: Pai, assim como eu e o Pai somos um, eu oro para que eles também sejam um. Então olha o propósito de Cristo: trazer reconciliação, de promover a paz, de promover a alegria. Agora se pergunte: você tem sido um pacificador? Você tem promovido a reconciliação entre as pessoas? Você tem abrido os seus lábios para trazer comunhão, para trazer unidade ou para trazer briga? Se pergunte a você mesmo isso. Como eu disse para os irmãos, por que existem tantas guerras no mundo? Por que existem tantos conflitos, tanta violência? Falta da presença de Deus, meus irmãos. Por que tem tantas igrejas que tem partidarismo, briga, contenda, o irmão não fala com o outro? Falta da presença de Deus. Tem igrejas que é assim. Tem igreja que tem partidarismo, um fala com o outro, briga, discussão. Não é uma igreja pacífica. A igreja pacífica, o pacificador é aquele: ele errou, ele vai reconhecer e ele perdoa. O não pacificador, ele errou, e além de ele errar, ele quer mostrar que ele está certo. O pacificador é o contrário. O pacificador, ele vê que na igreja está surgindo algumas raposinhas querendo trazer atrito. O que ele vai fazer? Ele vai unir os irmãos, vai orar para que seja promovido que é a reconciliação, o perdão. Isso é o bem-aventurado. O bem-aventurado dentro da casa dele, ele sempre promove a paz, ele promove a alegria, ele promove a união. O não pacificador só promove guerra, só promove angústia, só promove lutas, só promove confusões. Meus irmãos, nós precisamos entender que o que faz o homem belicoso, conflituoso, não é o meio que ele se encontra.
Não é o meio que você se encontra que vai gerar em você conflito, pecado, mas é a falta da paz dentro de você que vai gerar em você o conflito e o pecado. Não é o ambiente que vai fazer você, é você que vai se fazer você mesmo. Tem pessoas que dizem, eu não consigo me firmar com Deus porque eu moro aqui. Não, meu irmão, a Bíblia diz que você é sal da terra, ou seja, o sal onde ele chega, ele vai trazer sabor. Onde o sal ele chega, ele vai restringir o pecado. Aonde o pacificador ele chega, ele vai promover a paz. E uma das formas de promover a paz é pregando o evangelho. Uma das formas de promover a paz é expressando, é propagando para as pessoas o amor. Então não é o ambiente que vai fazer você, é você mesmo, pela falta da paz de Cristo em você, que vai ser vencido pelo pecado, pelos conflitos. O não pacificador, ele é vencido pelo ambiente. O pacificador, ele vence o ambiente. Ele vence o que está diante dele. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Agora vamos dedicar um pouco da atenção para nós tratarmos aqui sobre algumas evidências e algumas características de um pacificador. Então observe que de princípio aqui eu mostrei para os irmãos uma introdução, falando algumas características de um pacificador, algumas características de um salvo. Depois eu mostrei para vocês que a origem para nós se tornarmos pacificador procede de Deus, porque Deus ele é o que? A origem da paz. A paz verdadeira só vem da fonte. Não tem como uma paz verdadeira vir fora da fonte. E eu disse para os irmãos também que a nossa sociedade cria vários meios de querer a paz e não encontra, porque essa paz ela só está em Deus. Depois eu mostrei para os irmãos o fundamento da nossa paz. E o fundamento da nossa paz é a graça de Deus por meio de quem? Por meio de Cristo. Cristo é o nosso modelo de paz, porque Ele nos reconciliou com Deus. Ele é o nosso exemplo de paz, porque Ele nos aliançou, Ele nos levou a Deus. Agora eu quero mostrar para os irmãos algumas características de um pacificador. Como que eu e você reconhecemos que somos pacificador? Como você reconhece que uma pessoa ela é pacificador? Como você sabe que é um pacificador? Primeiro, reconhecemos um pacificador por sua quietude interna. Ela é produzida pelo fato do pacificador ter certeza que foi reconciliado com Deus, conforme diz em Romanos 8,16. Ele tem essa paz mesmo em meio à tribulação, como eu disse para os irmãos aqui. Agora eu quero enfatizar: não importa qual seja as circunstâncias que a pessoa esteja vivendo, ela vai estar em paz. Ela pode estar passando por adversidades, tribulações, crises, mas ela vai estar em paz com Deus, porque ela sabe que ela é reconciliada com Cristo. Note o exemplo de Davi. Davi era um pacificador. Por que era um pacificador? Notem que em Salmos capítulo 3, abram lá para os irmãos acompanhar, Salmos capítulo 3, capítulo 1. Então vamos observar que o pacificador é aquela pessoa que anda em quietude interna, e ela não depende da circunstância para estar em paz. Vocês já observaram que a nossa cultura, a nossa sociedade, para você estar em paz depende de algo. Você está com salário grande, você está em paz. As portas de trabalho foram abertas, você está em paz. Você foi no seu armário e abriu, está cheio de comida, você está em paz. Esta é uma das formas que alguns entendem para a pessoa ter paz. Mas observe que tem pessoas que estão cheias de dinheiro, cheias de alimento, cheias de riqueza e não tem paz. Ou seja, a paz não depende de nada palpável. Porque tem pessoas que têm muito e não têm paz. Tem pessoas que não têm nada e também não têm paz. Ou seja, a paz que Cristo nos dá é uma paz em meio à bonança e em meio à escassez. Então o primeiro ponto do pacificador é este. Olha Davi, olha lá a partir do versículo 1. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? Olha aqui para mim. Então observa que Davi começa dizendo: Senhor, como tem crescido o número dos meus
adversários. São que? Numerosos, os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Observe, olha aqui para mim. Observe que Davi estava sendo o quê? Perseguido por Saul. Saul queria matar Davi. Existiam numerosas pessoas falando contra o Deus de Davi, dizendo que não havia salvação no Deus de Davi. Humanamente falando, isso era para causar o que em Davi? Ódio. Era para causar o que nele? Conflito. Era para causar o que nele? Confusão. Era para causar o que dentro dele? Um desejo de ele lutar. Ódio. Essa é a causa natural de um homem, segundo a psicologia. Que se alguém te ameaça, automaticamente você vai se defender. Se alguém fala que vai te matar, dependendo do seu instinto, você vai querer também matar a pessoa. Se você sabe que você está sendo perseguido, isso vai causar dentro de você o que? Medo, angústia, pavor. É automático. Se alguém chega, Roger, você vai ser morto essa semana. Se ele não é pacificador, ele vai ficar desesperado. Pô, vai me matar como? Ou seja, os sentimentos deles vão começar a borbulhar. Ele vai ficar, mas vão matar, ele vai ficar desesperado. Ele vai perder o sono. Por quê? Porque ele soube que alguém vai matar ele. Agora vamos ver o sentimento de um pacificador, como que é, observem lá. Senhor, és o meu escudo. Não, porém tu, Senhor, és o meu escudo. És a minha glória, e que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Observe essa última parte, deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Observe que Davi estava sendo caçado por Saul. Davi estava sendo o quê? Jurado de morte. Davi estava sob uma perseguição implacável. Davi estava passando por várias adversidades. Mas observe que Davi era o quê? Pacificador. Ele estava tranquilo. Ele estava com a alma dele quieta, porque ele tinha convicção de que Deus era o escudo dele. E ele deitava a cabeça no travesseiro e fazia o quê? Dormia. Essa é a característica de um pacificador. O pacificador não tem medo da morte. O pacificador, ele tem plena confiança em Deus. Ele anda tranquilo. Ele vai andar sossegado. Ele vai entrar dentro do carro dele. Ele vai com a mochila nas costas para ir trabalhar. Ele vai ficar, eu vou ser assaltado. Misericórdia. Não, ele está tranquilo. Ele vai estar andando pelo caminho cantando, porque ele sabe, se acontecer alguma coisa com ele, foi permissão de Deus, e se Deus permitir que alguma coisa aconteça com ele, aquilo vai cooperar para o bem. Meus irmãos, a história vai nos dizer, na época dos mártires, que eles estavam indo para as arenas serem comidos vivos de leão. Sabe como eles iam? Eles iam felizes, eles iam cantando. Aí você para pensar, mas como assim? Eles eram pegos, eram levados para arenas para ser comidos vivos de leão e ia cantando. Como assim? Meus irmãos, a Bíblia vai dizer sobre vários mártires que morreram queimados, morreram decapitados. E eles iam rindo, eles iam alegres, sabe por quê? Eles eram pacificadores, eles estavam em paz dentro deles. Isso é um pacificador. Pacificador não anda, não, pai, está perigoso, misericórdia. Não, você anda tranquilo. A não ser que você não esteja tentando Deus. Você sabe que a rua B está cheio de ladrão, está tendo tiroteio ali, vou passar por ali mesmo. Aí você está tentando Deus. Agora, se você está andando num local, você vê que está escuro, você vai estar tranquilo, glória a Deus, bendito é o teu nome. Que nem Davi. Davi sabia que Saul estava atrás dele. Davi sabia que ele estava sendo perseguido, mas Davi estava em paz. Ele estava tranquilo. Ele, observa, deito-me e pego no sono. Como que uma pessoa que sabe que está jurada de morte vai deitar e vai pegar no sono? O não pacificador, ele vai, eles querem me matar, vai ficar confuso, vai ficar cheio de perturbação dentro dele. Observe a característica de um salvo. A alma dele anda em quietude interna, ele anda em paz. Ele anda, é como se ele estivesse num campo, com uma grama verde, com os beija-flor, assim, ele anda tranquilo. Por quê? Porque dentro da alma dele habita o Espírito Santo. Meus irmãos, a Bíblia diz que nós somos um jardim regado por Deus. Dentro de nós habita a paz de Cristo, a paz eterna, a paz divinal.
Eu não estou dizendo com isso que você não vai passar tribulação, angústia, você não vai chorar, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o salvo, ele sempre vai andar se deliciando, desfrutando da paz. Ele vai chegar na casa dele, ele vai abrir o armário, pô, tem um saco de arroz, vai abrir a panela, pô, só tem arroz e feijão, glória a Deus, aleluia, Deus providenciou. Vai abrir o armário, pô, 2 camisas, um sapato, glória a Deus, Deus cuida de mim. A não ser que você não seja um preguiçoso. Se você for preguiçoso, você está pecando contra Deus. Agora, se essa escassez que Deus faz que a gente passe e a gente não se incline para a preguiça, glorifica a Deus, meu irmão. Como Paulo disse em Filipenses, capítulo 4, no versículo 10, ele diz: ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais dito oportunidade. Aí ele: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, ó, sei estar batido, e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Paulo era um pacificador, na bonança, na escassez. Banquete com comida, mesa sem banquete, estava feliz mesmo assim, porque ele sabia que Deus estava no controle da vida dele. Então esta é a primeira característica de um pacificador, é a quietude na alma, é a paz de Cristo que habita dentro dele. E a paz de Cristo não depende de nada externo, não depende das circunstâncias, meus irmãos. A paz não depende de estar cheio de dinheiro. Se porventura você se sente mais em paz quando tem dinheiro do que quando não tem, se arrependa dos seus pecados, porque o que está promovendo a alegria em você é o dinheiro e não a presença de Deus. Se porventura, quando as coisas estão dando certo, você só anda feliz, só anda em paz, e quando as coisas estão dando tudo errado, você só anda murmurando, reclamando, você não entendeu ainda o que é Espírito Santo, você não entendeu ainda o que é Evangelho. E o que as igrejas por aí têm nos ensinado? Tem nos ensinado que para você estar em paz, para você estar alegre, você tem que ter. Que para você estar bem, você tem que ter. Isso se chama, meus irmãos, o falso evangelho. O evangelho de Cristo Jesus não nos promete ter algo para nós estarmos em paz. Cristo é a nossa própria paz. Cristo é a nossa própria alegria. Cristo é o nosso próprio gozo, meu irmão. Você de Fusca ou de BMW, você numa casa de madeira ou numa casa de tijolo, você com o tênis inteiro ou com o tênis rasgado, você com 3 ou com 1000 blusas, com 2, com 1 ou com 20 sapatos, você vai estar feliz mesmo assim. Por quê? Porque a paz de Cristo reina sobre você. E se porventura você não está tendo essa paz, busque ela. Essa paz, ela é grátis, ela é gratuita. Ela foi paga lá na cruz do Calvário, Cristo pagou, e Ele tem paz suficiente para nos dar, meus irmãos. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Segundo, para nós reconhecermos um pacificador, por ele não revidar quando é atacado. O pacificador, ele não revida quando ele é atacado. Alguém feriu uma face, ele vai dar outra. Alguém amaldiçoou ele, ele vai abençoar. Alguém falou mal dele, ele vai falar bem. No mundo é diferente. Falou mal, vou falar mal. Agrediu, vou agredir. Xingou, vou xingar. Fez mal, vou fazer mal. Você acha que eu vou deixar pisar no meu calo? Você acha que eu vou levar desaforo para casa? É o que muitos dizem. Até eu já disse isso. Quis dar um de valente, quis me inclinar para o meu velho homem. Mas só que as bem-aventuranças, ela vai contra a nossa forma de pensar, meus irmãos. As bem-aventuranças vai contra o nosso modo de pensar. As bem-aventuranças, ela nos confronta. E o segundo ponto para nós reconhecermos que nós somos um pacificador e que nós estamos crescendo nessa bem-aventuranças é quando nós não procuramos revidar quando somos atacados. Romanos 12. Versículo 19 ao 21, observem lá, Romanos 12, versículo 19 ao 21, ensina: não vos vingueis a vós mesmos,
amados. Então Paulo começa dizendo para nós não se vingar, mas dá lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança. Ou seja, Paulo está dizendo assim, não procure vingar, não procure dar lugar à ira, não procure dar legalidade para a ira que habita dentro de você, porque a vingança não pertence a mim, a você, não pertence a nós fazermos justiça com as nossas próprias mãos. Aí ele discorre dizendo, a mim pertence a vingança, é eu que retribuirei, diz o Senhor. Então o pacificador, ele tem ocasião para se vingar, ele tem ocasião para fazer o mal, mas o pacificador ele não faz, porque ele sabe que quem vinga, quem retribui, quem executa a justiça contra o mal, é ele, é Deus, não é eu. Eu não posso revidar com as minhas forças, eu não posso utilizar a minha capacidade para vingar alguém, porque a vingança pertence ao Senhor, o julgamento pertence ao Senhor, Ele vai retribuir segundo a obra de cada um. Aí ele diz, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Observa que ele está dizendo inimigo. Inimigo é o oposto de amigo. O inimigo é aquele que fala mal de você. Inimigo é aquele que quer ver a sua queda. Inimigo é aquele que elabora planos para ver você se prejudicar. Inimigo é aquele que cria um meio para culpar você em alguma coisa. Inimigo é aquele que tenta te matar, tenta tirar a sua vida, tenta te prejudicar. Inimigo é aquele que te agride. E como Cristo diz para nós tratarmos os nossos inimigos, observem lá, ele diz, dizendo assim, se ele tiver fome, dá para te comer. Isso é evangelho, isso é ser pacificador. O inimigo chegou, apontou arma para você, para te matar, você vai apontar para ele, sabe o que? Os joelhos no chão, intercedendo por ele. Ele te amaldiçoou, você vai abençoar ele. Esta é a característica de um pacificador. E Paulo diz, se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoar as brasas vivas sobre a sua cabeça. Aí ele termina dizendo, não deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ou seja, o pacificador, ele combate o mal com o bem, ele combate o ódio com amor. O pacificador, ele combate a guerra com a bandeira da paz. Isso é a característica de um pacificador. Infelizmente, todos nós precisamos se tornar mais pacificadores, porque muitas das vezes queremos fazer justiça com as nossas mãos, muitas das vezes queremos agir segundo o impulso da nossa natureza pecaminosa. Então, note que o pacificador retratado nesta passagem, ele é ofendido, ele é maltratado, ele é traído, ele é oprimido, porém ele não tomou o assunto em suas mãos procurando revanche. Isso é um salvo, meus irmãos. E existe em nós fraquezas no que diz respeito a isso. Ele estrupou, tem que matar. Falou mal? Fala mal também. Não, o cristão não. O cristão para o mundo, ele é bobo, sabia disso? O cristão para o mundo, vou utilizar um termo pejorativo, ele é idiota, ele é bobão. Por que bobão? Porque alguém vai xingar ele e vai ficar quieto, alguém vai falar mal dele, sabe o que ele vai fazer? Vai baixar a cabeça. Ou seja, para o mundo nós somos bobo, mas é isso, meus irmãos, que vai provar que eu e você estamos agradando a Deus. Quando Cristo estava diante dos religiosos, sendo julgado, o que Jesus fez? Ele ficou em silêncio, ele batendo no rosto dele, cuspindo no rosto dele, sabe o que ele fez? Como uma ovelha muda foi para o matadouro. Meus irmãos, Jesus é Deus. Se Jesus fizesse isso aqui, caia todos mortos. Se Jesus fizesse isso, todos iriam ser exterminados imediatamente. Se Cristo quisesse pegar todos eles naquele exato momento, jogar todos no inferno, Jesus fazia isso, mas sabe o que ele fez? Ficou em silêncio. Agora vamos lá para Mateus 5,39. Observem lá Mateus 5,39. Característica ainda de um pacificador, é o que não procura revidar quando é atacado.
Mateus 5,39. Observe o que o texto sagrado diz. Eu, porém, vos digo, não resistai ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Jesus aqui está ensinando que se você foi ferido em uma face, se apanhou, se perdeu uma vez, deve estar disposto a perder sempre. Se alguém chegou e te xingou, você tem que estar disposto a ser xingado de novo. Isso é dar outra face. Se alguém chegou e fez mal para você, você tem que estar disposto a que a pessoa faça mal de novo para você. Se alguém te bate, você tem uma arma, você vai deixar a arma bem quietinha, ele não vai fazer nada. Isso é que ser cristão, meus irmãos. As igrejas não mostram isso para nós. Não, na verdade, estão nem interessados em mostrar isso. Eles querem mostrar que você é valente, mostrar que você tem que revidar. Falou mal, fala mal também. Não, irmão, pacificador é diferente. E esse é um dos pontos que eu sempre oro para Deus me dar. Porque o meu instinto, ele é selvagem. O meu instinto, ele é mau. Ele é maldoso. Ele é perverso. Então eu tenho que sempre recorrer à graça. Oh Deus, me dê graça. Me ensina a dar alta face. Falou mal de mim, abençoar. Porque automaticamente, quando alguém faz mal para você, você quer procurar de alguma forma reverter aquela situação. Sempre quando alguém fala mal de você, você quer apontar os erros da pessoa também. Se alguém te julga, você quer julgar a pessoa também. Você muitas das vezes, nós muitas das vezes, esperando uma ocasião para desabafar, falar tudo que nós temos contra aquela pessoa. Pacificador não. Pacificador ele desabafa diante de Deus. Ele não desabafa diante da pessoa. Porque se o pacificador, o não pacificador, é aquele que diante de uma situação, ele tem algo contra a pessoa. Então ele vai esperar uma situação para ele falar tudo aquilo que ele tem contra a pessoa. E uma vez que ele faz isso, ele vai estar promovendo o quê? Briga, atrito. Você não precisa mostrar para ninguém que você está certo ou errado. Você não precisa mostrar para ninguém se foi ou não foi você que fez aquilo. O pacificador, ele está em paz com Deus. Ele está tranquilo com Deus. As pessoas vão estar difamando ele, caluniando. Ele não vai querer mostrar que está certo, ou que não foi ele que fez aquilo. As pessoas vão estar dizendo, o Beltrano fez isso, caiu, fez isso e aquilo, inventando mentira. Você não vai procurar, não, irmão, eu que fiz isso não, para você preservar a sua reputação. Meus irmãos, quem preserva a nossa reputação é Deus. É Deus que preserva a nossa reputação. Quem era que preservava a reputação de Jó? Era Deus. Olha lá, Satanás, tu vê meu servo Jó, homem fiel, temente, se desvia do mau caminho. Você não precisa procurar mostrar para ninguém se você fez ou não fez aquilo. Agora, se de fato você fez aquilo, o seu papel é se trancar no seu quarto, se arrepender dos seus pecados e esperar a situação se apaziguar. Agora, se você não fez, as pessoas estão falando, o pacífico revela. É que nem o manso, que Jesus diz nessa bem-aventurança também faz parte. Mas o pacificador, ele não procura revidar quando é atacado. Terceiro ponto, para a gente estar partindo para o final. Terceiro ponto de um pacificador. Como nós reconhecemos um pacificador? Por suas palavras. Ser pacificador é uma qualidade de que teve o coração transformado e que nasceu de novo. As palavras, preste atenção, elas vão refletir o que está dentro de nós. Sabia disso? Como que você descobre o que está dentro de uma pessoa? O que ela fala. Jesus disse que o coração falará, a boca falará o que o coração tem em abundância. Você quer descobrir uma pessoa que está cheia de Deus? Só fala de Deus. Uma pessoa que está cheia de Deus, ela só fala a verdade, ela só fala palavras idôneas, íntegras, palavras retas. A pessoa que está cheia de Deus, que é pacificador, as palavras dela vai ser sempre para promover paz. Provérbios 15:1 diz, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. O pacificador é o único capaz de ter a resposta branda, aquela que desvia o furor e promove a paz.
Nós temos que pôr freio nas nossas línguas, sabia disso? Por causa de uma palavra, uma nação pode ser destruída. Como eu estive pregando alguns domingos atrás aqui sobre o poder da língua, e eu contei aqui alguns relatos de que uma pequena palavra levou milhares de pessoas ao óbito. Uma palavra mal colocada destrói amizades de anos. Uma palavra mal colocada faz pessoas se desunirem. Uma palavra mal colocada gera morte. Uma palavra mal colocada traz conflito. Sabia disso, meus irmãos? Então o pacificador, ele tem freio na sua língua. O pacificador, ele procura ter muita cautela acerca do que ele vai falar, porque ele sabe o poder que tem na língua dele. O que Tiago disse? Tiago disse que a nossa língua é um pequeno fogo jogado numa grande floresta. Se você pega, Alex, um fogo bem pequenininho, numa palha gigantesca, 3 km de palha seca, 3 km de palha seca, você pega um fogo bem pequenininho assim, ó, você joga. O que aquilo vai causar? Devastação, destruição. Um pequeno fogo, assim é a língua. Você começa hoje falando comigo, você fala hoje. Aí eu vou lá e falo para o Beltrano. O Beltrano fala para o Ciclano. O Ciclano fala para o outro. Quando você vai ver, aquilo foi uma bomba. Ou seja, já incendiou. E o que o incêndio promove? Destruição. Aí você falou AB, o outro falou BC, o outro falou BG. Ou seja, você falou AB, o outro falou BD. Você falou AB, o outro falou XZ. Aí quando você menos espera, por meio de você, por meio de uma palavra, você está destruindo pessoas, destruindo amizades. Você promoveu até morte sem perceber, por ter falado algo que não deveria ter falado. Então, pacificador, meus irmãos, ele sempre utilizará a boca para promover paz, união, harmonia. Este é o propósito do pacificador. Terceiro ponto. Aquele que não é pacificador usa as palavras para fazer exatamente o contrário, suscitar ira. É aquela pessoa que usa a palavra para suscitar ira no seu irmão. Ele desperta a contenda. Ele causa divisão, facção, ódio nas pessoas. Através do quê? Da palavra. Como tem sido as palavras que nós temos falado? Dentro dos nossos lares, nós temos promovido o que pelas nossas palavras? Será que sempre quando você abre os lábios para falar para alguém, a pessoa sempre se ira? Alguma coisa está errada. Será que sempre quando você abre os lábios, você sempre promove na pessoa contenda, ódio? Tenha sabedoria para falar do evangelho na sua família. Senão você vai usar o evangelho de uma forma maléfica. Procure evangelizar as pessoas pelo seu testemunho, pelo seu caráter. Se você sabe que a pessoa sempre endurece o coração, por que você sempre vai falar? Você não está sendo um promotor de paz, mas de briga, e você está usando o evangelho de forma errada. Fique em silêncio. Mostra pelo testemunho, caráter, gentileza, cordialidade, praticidade, gentileza, educação, carinho, amor, abraço, elogio, presente. Isso vai promovendo a paz também. Então nós temos que pôr freio, meus irmãos, em nossa língua. Será que quando nós abrimos os lábios tem trazido cura ou ferida na alma das pessoas? Será que quando nós abrimos os nossos lábios nós temos sido brandos, sensatos, dóceis? O pacífico, por mais quando ele vai repreender alguém, ele sabe o timbre de voz. Nós temos que ter um timbre brando, um timbre doce. Você não vai chegar, não faz isso não, senão você vai para o inferno. Não, você vai, vem aqui, senta aí, eu tenho algo para te falar. Sabia que se você, a diferença, o pacificador ele fala para promover paz. Logicamente que nem sempre quando ele falar vai promover a paz, porque o homem é corrupto, o homem é mau, o homem vai rejeitar a palavra, mas ele vai estar expressando o caráter de um pacificador. Provérbios 26:20 diz assim, ó: sem lenha o fogo se apaga,
Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente cessa a contenda. Ou seja, sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente cessa a contenda. A maledicência promove, mantém a contenda, assim como a lenha mantém o fogo aceso. Mas o pacificador, ele é diferente de um maldicente. Ele vai promover, ele vai saber a hora certa de ficar calado e a hora certa de falar. Ou seja, o pacificador, ele sabe o momento certo de falar e o momento certo de ficar quieto. Tiago capítulo 1, versículo 19 diz: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar. Nem sempre numa situação, quando você tem razão, é para você falar. Nem sempre numa situação, quando eu estou certo, é para mim falar. Porque a Bíblia diz que é melhor ficar quieto do que falar a verdade e promover guerra. Se na sua casa algum parente seu está errado, você está certo, você sabe que ele tem um pavio curto, se você falar e mostrar para ele que está certo, qual vai ser a diferença? Se ele é pecador, orgulhoso, não quer dar ouvido, fique em silêncio, ignora. Porque tem vezes que você está certo, você fala, você cria o quê? Briga. Aí cria aquela barreira no seu coração, aí você não consegue nem olhar para a pessoa. Aí você tem que ir, se arrepender, chorar, orar para o Espírito Santo tratar de você, para você ir até essa pessoa e voltar àquela amizade. Mas antes de voltar, você vai ter que passar por um processo, por causa da falta de vigilância na língua. Ou seja, o pacificador, ele sabe abrir a sua boca, mas não para trazer contenda, mas para promover união, unidade. Eu vou concluir porque eu tenho algumas partes para fazer, o horário ele já está indo embora, mas eu só quero concluir essa terceira parte aqui, peço a paciência dos irmãos, amém? Se a gente ficava na escola à noite 5 horas, não custa nada passar alguns minutinhos, né? Mas dê ouvidos, meus irmãos, para me concluir aqui. Se atente à palavra de Deus, amém? Provérbios 10:19 diz assim, ó: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Ou seja, o que muito abre os lábios, ele vai promover o quê? Contenda, transgressão. Então o pacificador, ele vai o quê? Ele vai administrar a língua dele, administrar os lábios dele. E uma vez que a nossa língua, ela nos vence, é porque o problema está aqui dentro, no nosso coração. E coração, Jesus fala de toda a totalidade da pessoa. Então o nosso interior precisa ser tratado. O nosso interior precisa ser tratado. Diante dessas passagens, podemos concluir que enquanto o pacificador usa as palavras, é para desviar a ira. Ou seja, o pacificador é aquele que está na contenda, ele vai chegar adiante, evita, releva isso. Deixa pra lá. O não pacificador é isso mesmo. Ele mexeu com você, ele mexeu com a sua mulher, mexeu com o seu marido, é isso mesmo, ele falou mal de você. Não deixa isso quieto não. Esse não é pacificador. O pacificador, ele vai chegar, pô irmão, releva isso, deixa pra lá, releva. Releva isso, não dá ênfase nisso não. Isso é o pacificador. Ele falou mal de você, vai na justiça, processa ele. O não pacificador. O pacificador é o contrário. Ele vai procurar promover a paz. Que nem Paulo diz em Coríntios lá. Ele diz assim, ó: será que não existe alguém maduro, íntegro, suficiente entre vocês para tratar essa questão? Vocês precisam ficar chamando pessoas de fora para tratar essa questão? Sabe por que Paulo falou isso? Porque quando certas situações que envolvem a lei jurídica, ela é tratada na igreja, aquilo vai promover uma paz, reconciliação e paz entre os irmãos. Agora, quando acontece algo dentro da igreja e a pessoa quer levar para a justiça, isso vai promover o que? Vai promover guerra, porque a justiça não é pacífica. Agora, se aquela questão é tratada dentro da igreja com os irmãos, vai trazer o que? Reconciliação, perdão. Quem errou vai reconhecer diante da congregação que errou, e os irmãos vão perdoar, todos vão dar as mãos e vão caminhar uma eternidade. Agora, se o irmão pega uma situação na igreja, leva para a justiça, o irmão com certeza mais vai voltar para a igreja. Isso vai gerar atrito, barreira, discórdia. Então nós temos que ter muito cuidado a forma que a gente utiliza a nossa língua. O pacificador, ele está longe de fofoca.
Não andarás, Levítico 19:16 diz assim, ó, não andarás com mexeriqueiro entre o povo. A lei proíbe sermos mexeriqueiro. Mexeriqueiro é o fofoqueiro, é aquela pessoa que você chega perto dela, ela só sabe falar da vida dos outros. É incrível, eu conheço pessoas assim, ó. A pessoa não chega em mim para citar um texto bíblico, para falar de uma experiência com Deus, ela já chegou, irmão, você viu outro lá? E muitas das vezes nem é verdade aquilo que a pessoa falou. Meus irmãos, isso é um pecado grave, isso é um pecado que todos nós já cometemos e é bem possível que nós temos cometido. O pacificador, alguém falou, irmão, refresca sua língua. Oh, irmão, você ficou sabendo não sei o que, será? Irmão, vai para lá. Não estou dizendo que é pecado você com muito temor, com o irmão que você conhece Cristo, comentar alguma coisa que aconteceu com o teu irmão, não a fim de você se alegrar com aquilo, mas a fim de você, irmãos, vamos orar por ele. Ele caiu, vamos orar. Você viu lá, caiu, ó. Tá vendo? Ó? Aí vai lá falar pro outro. Fofoca vai proliferando. O pacificador não. O pacificador, ele renuncia a isso. Ele se aparta disso. O pacificador, ele não dá ênfase para a fofoca. Por quê? Porque a fofoca promove o quê? Conflito, intriga e confusão. Vamos ficar de pé, meus irmãos. O pacificador, ele não abre a boca para fazer mexerico ou fofoca. O pacífico, ele não é um linguarudo. O pacífico, ele tem a língua moderada. Ele sabe o momento de falar, o momento de ficar calado. O pacificador jamais vai promover guerra, atrito, confusão. Ele sempre vai procurar promover a paz, promover a alegria. Amém? Eu quero concluir a primeira parte dessa mensagem. Eu creio que Deus me dará uma outra oportunidade para mim concluir, porque tinha muitas outras coisas ainda para falar sobre a característica de um pacificador. Amém? Vamos orar ao Senhor. Amém? Você sabe, meu irmão, se você tem agido